Olá, futuros oficiais, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Aprendendo Matemática aí com o Mestre Canelas. E hoje eu trago a última aula aí sobre geometria analítica, agora falando sobre as cônicas. A gente vem falando aí na sequência de vários assuntos aí de geometria analítica e hoje a gente chegou nas cônicas, beleza? Então vamos lá, como é que a gente trabalha no geral aí uma cônica? Uma cônica é uma equação do segundo grau nas variáveis x e y. Então, a gente vai ter essa equação aqui, ó, ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cxy mais dx mais y mais f igual a zero. Lembrando aí que quando a gente tem esse termo xy aqui, se o termo xy for diferente, o c for diferente de zero, para ser diferente de zero, a cônica está rotacionada. Certo? Então, só aparece o termo xy se a cônica estiver rotacionada no plano. Certo? Se não for com os eixos principais paralelos aos eixos ortogonais. Certo? Então, a gente vê aí uma mudança nas variáveis, de forma que eu tenha uma rotação da minha cônica. Beleza? Então, o termo C, aqui onde tem o x e y, só vai aparecer se a minha cônica estiver rotacionada. Beleza? Mas aí é um assunto um pouco mais aprofundado, para a gente poder voltar aí em outro vídeo. Beleza? Para trabalhar especificamente com esse tipo de conteúdo. Então, vamos lá. Essa equação do segundo grau, ela representa alguns lugares geométricos. Então, quais são os possíveis lugares geométricos aí? Coloquei aí alguns. A gente tem aí a circunferência, a elipse, a hipérbole, a parábola, reta, pode ser um ponto, pode ser um par de retas concorrentes, certo? Então, cada um desses lugares geométricos surgem a partir dessa equação aqui do segundo grau nas variáveis x e y, certo? E aí, como é que a gente vai identificar qual o lugar geométrico? Isso depende de quem? Depende dos coeficientes. Só que para cada lugar geométrico desse, a gente vai ter uma particularidade dos coeficientes. Então, é muita coisa para ficar memorizando. Então, eu gosto de trabalhar bastante com a equação reduzida de cada um desses elementos. Que aí a equação reduzida, a gente não só tem todos os elementos que eu preciso, por exemplo, no caso de uma elipse, eu vou ter o eixo maior, vou ter o eixo menor, vou ter a distância focal, vou ter todas as informações, excentricidade, tudo a partir da equação reduzida. Então, assim, facilita porque eu vou ter vários elementos ali importantes para resolver uma determinada questão, certo? Então, não preciso ficar preso a essa forma aqui da equação e nem as condições de A, B, C, D, E e F. São 6 coeficientes aí, tem que satisfazer determinadas condições para a gente poder identificar qual é o lugar geométrico. Então, vamos lá. Como é que a gente vai trabalhar, então, em cima disso daí? No primeiro caso, a equação reduzida. E aí, a equação reduzida, a gente vai chegar na equação reduzida usando o método de completar quadrados. Então, nesse primeiro caso, a gente vai trabalhar a equação da circunferência, que é o lugar geométrico dos pontos P, X, Y do plano, que são equidistantes de um ponto dado, que a gente chama de centro, certo? Então, esse ponto aqui é o centro da minha circunferência, beleza? Então, a distância de P, de qualquer ponto P até esse ponto C, que é o centro, é constante, igual ao raio, ou seja, todos os pontos são equidistantes, estão à mesma distância R desse ponto C, ok? E aí, como é que fica a equação reduzida? A equação reduzida, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, a gente tem aí as informações, centro, o raio R, a excentricidade da circunferência, que é 0, e aí a gente tem uma informação importante, o ponto é uma circunferência degenerada. Então,
né, se eu tiver o R tendendo a 0, né, eu vou ter exatamente as coordenadas de um ponto. E aí, com as coordenadas de um ponto, né, o que a gente vai ter aí é uma circunferência degenerada quando o raio tende a 0. Então, como é que funciona aqui? Né? Tem aqui o plano cartesiano, tá? E aí aqui eu tenho todos os pontos equidistantes de um ponto dado aqui, que é o centro. Então, tem aqui um ponto P qualquer. Então, PXY equidistante. Então, a distância dele é R. E de qualquer ponto, né, que esteja na circunferência, também tem que ser R. Ok? Então, essas aí são as informações sobre a circunferência como lugar geométrico e a equação reduzida e os seus elementos. Tranquilo? Vamos lá. Segundo caso, né? Vamos lá então. Continuando então aqui, nós temos, né, o segundo caso, a equação da elipse. O que é a equação da elipse? Lugar geométrico dos pontos do plano, tal que a soma das distâncias de P até F1, F2 é constante e igual a 2A, certo? Então, aqui é a definição de lugar geométrico da elipse. E aí, como é que ficam as equações? Né? A gente vai ter duas equações reduzidas. E aí, está relacionado aqui, ó, repare que aqui eu tenho x, e aí sob o x está o A. E aqui sob o y está o B. Aqui é ao contrário, né? Sob o x está o B e sob o y está o A. Qual é a diferença? Em relação a quem? Ao elemento, que é o eixo maior, certo? Da minha elipse. Então, a gente tem ali o centro, que é o x0, y0. Tem o eixo menor, que é 2b. Tem a distância focal 2c. A gente tem a excentricidade. E também vale o teorema de Pitágoras, certo? Então, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E a excentricidade é um valor aí entre 0 e 1. Então, ó, como eu falei, né, o eixo maior, paralelo ao eixo x, a gente vai ter uma elipse nesse sentido aqui. Ó. Então, com o eixo maior aqui, então está associado com o A aqui, ó, certo? E nesse caso, a gente vai ter aqui o eixo maior, né, que é o A, associado com o Y. Beleza? E aí, como é que ficam esses elementos aí na elipse? Vou pegar um caso aqui, certo? Vou pegar uma elipse aqui qualquer. Então, aqui, ó, eu tenho o eixo maior. Então, essa distância daqui até aqui, essa distância é o 2A. Tem o eixo menor. Então, a distância daqui até aqui embaixo é 2B. E aí eu tenho os focos, né? Então, aqui eu tenho F1 e F2. Então, essa distância aqui, essa distância é 2C. Ok? Então, a gente tem aqui, ó, né, os eixos formam 90 graus. Então, tem aqui ó, o 2A, que é o eixo maior, 2B, que é o eixo menor, e 2C, que é a distância entre os focos. E aí vale, né, o teorema de Pitágoras, certo? Porque aqui, ó, se a gente jogar aqui eu tenho B, aqui eu tenho C. E essa medida aqui é exatamente o A, ok? Repare que se eu vier daqui, até aqui, esse valor vai dar 2A, que é exatamente, né, a distância de P até o F1, mais a distância de P até o F2. Ok? Beleza? Mais uma informação importante também, né? Pode aparecer aí, né, alguma questão que peça, de repente, a área da elipse, certo? Então, a área da elipse é dada por π vezes A vezes B, onde o A e B são, né, o A é o semi-eixo maior e o B é o semi-eixo menor, ok? Então, está aí, né, a nossa área de uma elipse. Tranquilo? Então, vamos lá.
Continuando então aí. Vamos lá então para mais um caso. Agora nós temos aí o terceiro caso. Qual é o terceiro caso? A equação da hipérbole, que são os lugares geométricos dos pontos P, X e Y do plano, tal que o módulo da diferença entre as distâncias de P aos pontos dados F1 e F2, que a gente chama de focos, é constante e também igual a 2A. Então, lembrando que a elipse é a soma. Aqui eu coloquei como soma, mas é diferença, certo? Consertem aí para mim, por favor. Então, a distância de P até o F1 menos a distância de P até o F2 é igual a 2A. Eu coloquei em módulo porque distância, e o valor positivo, ok? Então, como é que funciona aqui as equações? A gente vai ter agora, repare que agora eu tenho o A sobre o X e tenho o A sobre o Y. Então, nesse caso aqui agora, a gente vai trabalhar com o nome que é dado é diferente, O centro é x0, y0, mas agora a gente tem o eixo real, que é o 2A, e o eixo imaginário, que é o 2B, certo? A gente vai ter também a distância focal, 2C, vale também o teorema de Pitágoras, porém agora, como a distância focal é maior, então o C é o maior dos lados do triângulo, então C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. A excentricidade, C sobre A, excentricidade da hipérbole maior que 1, ok? E aí as assíntotas, assíntotas são as retas que se aproximam da curva, certo? Quando tende para infinito. Então a gente vai ter aqui, para essa primeira equação, vamos ter mais ou menos B sobre A, x mais 1k, como sendo as assíntotas. Se for esse outro caso, a gente vai ter mais ou menos A sobre BX mais K como sendo as assíntotas. Então, nesse primeiro caso, a gente vai ter aqui as nossas curvas, aqui, a hipérbole, então nesse sentido. E aí a gente tem aqui essa distância daqui até aqui, que são os focos, F1, F2, isso é 2C. Agora, do vértice, que é esse ponto aqui, até esse outro ponto, isso aqui é 2A. E o eixo B, aqui, eu vou ter B aqui para cima e um Bzinho aqui para baixo. Então, 2B, o eixo imaginário, ok? Se for esse tipo de equação, então aqui x é positivo. Então, se o x é positivo, está relacionado com o eixo real. Então, se o x é positivo e o y, a parte do y é negativa, a parte negativa está associada com o eixo imaginário. E aqui, nesse caso, a gente vai ficar com uma elipse nesse sentido aqui, ok? Então, aqui a elipse dessa forma, e aí aqui essa distância B e B, aqui é A, e a distância entre os focos 2C, ok? Então tá aí a equação da elipse, da hipérbole. E as assíntotas são as retas que passam aqui pelo centro e tendem para a curva, certo? Então, está aqui também a outra assíntota. E aí mais uma observação é que o par de retas concorrentes é uma hipérbole degenerada, certo? Então, quando a gente tem aqui tendendo para zero, a gente vai ter aí um par de retas, ao invés de ser 1 aqui, a equação, isso aqui vai tender para zero, e aí tendendo para zero, a gente vai ter um par de retas concorrentes, ok? E o nosso último caso, a gente vai trabalhar aqui com a parábola, certo? Então, o quarto caso é a equação da parábola, o lugar geométrico dos pontos do plano, equidistantes de uma reta dada, que a gente chama de diretriz da parábola, e de um ponto dado, que é o foco, ok?
E aí como é que ficam essas equações, né? Então a gente tem aqui a definição de lugar geométrico, a distância do ponto P até a reta D é igual à distância do ponto P até o ponto F. Então quando isso acontece, a gente vai ter aí o lugar geométrico que a gente chama de parábola. E a gente tem aqui, ó, a primeira aqui com x estando elevado ao quadrado, né? Isso significa que eu tenho, né, a gente pode associar com a função quadrática, que é o que a gente já está mais acostumado a trabalhar, certo? Então aqui eu vou ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. E aí aparece esse 2P aqui, né? Que 2P é esse? Isso aqui é um fator que a gente utiliza, né, um parâmetro, para poder estar trabalhando as informações da distância entre a diretriz e o foco, certo? Então, a distância da diretriz, né, a distância da diretriz até o foco, nesse caso aqui, é igual ao P, que é esse parâmetrozinho aqui, ok? Então, a gente vai ficar com, né, nesse caso aqui, a parábola com a concavidade para cima se for positivo e com a concavidade para baixo se for negativo. Nesse caso aqui, né, eu vou ter a parábola nesses sentidos aqui, né, ou com a concavidade voltada para a esquerda, né, concavidade voltada para a esquerda, o P é negativo, ou a concavidade voltada para a direita, então P é positivo, ok? Então aqui é a concavidade, né, voltada para cima, então P é positivo, e concavidade voltada para baixo, o P é negativo, ok? E aí quem é esse y0, x0? Né? São as coordenadas do vértice, certo? Então coloquei aqui, né, as coordenadas do vértice são, né, esses dois pontos aí, essas duas coordenadas x0 e y0. Deixa eu colocar aqui em cima, ó, concavidade voltada para cima, significa que o P é positivo, e concavidade voltada para baixo, o P é negativo, ok? Vamos lá, o que mais nós temos aí? A gente tem o parâmetro, né, P, que é a distância de F até a reta D, a gente já colocou ali. Excentricidade da parábola é 1. E uma reta é uma parábola degenerada, certo? Então, uma reta, né, como uma parábola degenerada. Então, quais são os elementos aí, né, que a gente tem então na parábola? Então, tem aqui, ó, o eixo x, né, o eixo y. Vou colocar aqui, ó, a minha diretriz, certo? Então, a minha diretriz está aqui. Aqui eu vou ter o meu foco. E aí a gente vai ter a nossa curva, que a gente chama de parábola, certo? Tal que essa distância aqui é P sobre 2. E aqui é P sobre 2, a distância P entre elas. E aí qualquer ponto, né, distância de P até F e de P até D, essas distâncias têm que ser iguais para que seja aí uma parábola, definição aí de lugar geométrico, ok?